Uma nova série de mensagens se inicia hoje, que é Chamados para o Extraordinário. Captou aí? Entendeu o recado que é para você? Você está sendo chamado a partir de hoje para viver o extraordinário de Deus. E para isso a gente vai falar sobre um tema hoje muito especial, hipóxia. Quem sabe o que é isso aí? É só os candidatos a médico aí levantaram a mão assim disfarçadamente. Quero convidar vocês a abrirem Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. E como eu falei, né, seja bem-vindo a essa série de mensagens. Eu espero de todo o coração que você acompanhe todas as ministrações dessa série, porque eu garanto algo para você. Deus vai mudar a sua vida a partir desse momento. Ah, Eric, você está falando isso porque você está pregando? Não tem nada a ver comigo aqui. Tem a ver com a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para esse tempo, aquilo que Ele tem ministrado já ao meu coração há um bom tempo, e eu creio que vai ministrar no seu também. E eu garanto para você, você vai ser um antes dessa série e um outro completamente diferente depois dessa série. Vai ser uma pessoa aí transbordando da presença do Senhor. Vamos ler a Bíblia, então? Eu não esperava, não foi proposital para isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado. Perdão, me confundi inteiro aqui, né? Estou sem óculos, então vocês dão aquele descontinho. Vamos de novo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo hiper conhecido, né? Assim, no meio cristão, a maioria sabe de qual é salteado, pelo menos o começo e o final desse versículo. Mas eu queria começar essa ministração trazendo uma parada que vai parecer que não tem nada a ver com o que a gente leu, mas eu garanto para você que tem tudo a ver. Eu quero contar para vocês a história de Ken, não o Ken da Barbie, tá? Eu sei que vai lançar o filme, só para não haver confusões. Mas o Ken, que é militar da Força Aérea Americana, acostumado a pilotar ali um F-16, um caça aí bem famoso no meio militar, e pensa naquele piloto experiente. Só que em um determinado dia, o Ken começou a... Nossa, esse nome... Agora eu só vou ficar pensando no que é o Ken da Barbie. O Ken da Barbie resolveu voar ali. E no momento que ele estava voando, os sinais vitais dele começou a dar ali uns BOzinhos para o pessoal da torre. O pessoal começou a ver que estava alguma coisa errada. E aí o cara que estava ali na torre percebeu na hora o que estava acontecendo com ele e percebeu que ele estava entrando em um estado de hipóxia. Vocês não fazem ideia do que é isso, né? Eu vi assim a cara de todo mundo confuso. Eu já vou explicar. Hipóxia, em pouquíssimas palavras para a Bia não me esganar, me perdoe já desde já. As 2 Bia, né? Que coincidência, 2 Bias aqui. Gente, hipóxia, em poucas palavras, é quando começa a faltar oxigênio no nosso cérebro e a gente começa a perder o sentido das coisas. A gente começa a entrar em um estado de hipóxia. Quando vai diminuindo o oxigênio, a gente vai ficando como se estivesse alcoolizado, para você ter noção. Perde totalmente os sentidos, até chegar a um ponto, que aí passa de nível, e aí a pessoa apaga de vez. E o que aconteceu com esse piloto? Ele estava voando, ele começou a entrar em estado de hipóxia. Só que o grande problema, o grande X da questão, é que quem está entrando nesse estado não percebe, porque é um processo lento, é um processo bem devagar, e a pessoa não consegue se dar conta de que está entrando nisso. E aí a torre foi e falou: olha, quem você está entrando em estado de hipóxia, volta para a base agora, porque já está perigoso. Imagina, se tem um apagão enquanto está dirigindo já é um negócio ruim, imagina em cima de um caça. Imagina que desastroso que é. O cara apaga e cai. Foi engraçado porque eu li sobre isso, montei a mensagem e eu fui assistir Top Gun. Quem é que já assistiu? Bem legal o filme. Não é incrível, mas é bem legal.
Mas fica aí a recomendação. E em um determinado momento, eles estão fazendo um rasante assim, bem próximo ao chão, e um dos pilotos entra nesse estado, e ele apaga completamente no avião, e eles ficam ali desesperados, tentando arrumar um jeito de trazer ele de volta, assim, a acordar aquele homem novamente. E aconteceu a mesma coisa com quem? Ele entrou nesse estado de, agora fugiu o nome, hipóxia. E aí quando ele estava lá no alto, a torre clamou para ele, falou, cara, você não está bem. Ele respondeu assim, ó, imagine a cena. Não, que isso, eu estou bem, pô, tô vendo tudo aqui. Sabe quando a pessoa já está meio grog assim? Foi assim que ele respondeu. E então o Ken desmaiou. E aí a torre, pensa o desespero do cara que estava na torre. O cara desmaiou num caça, significa que está caindo. E se cai um caça no chão, gente, acabou. Eles caem de uma altura gigantesca. E ele, naquele momento, ele começa a gritar, quem acorda, cara, acorda. E quem não acordou. E aí estourou a bolsa de oxigênio e era tudo uma simulação. Quem não morreu, podem ficar tranquilos. Era uma simulação que estava sendo uma apresentação para outras pessoas. Mas, apesar de uma simulação, o Ken era realmente um piloto experiente. E quando ele foi ver as gravações, ele não conseguia acreditar que era ele que estava agindo daquela maneira. Porque ele conseguia ver nas gravações que claramente ele estava em um estado mais sonolento, um estado que perdeu completamente os sentidos. E a torre estava tentando chamar a atenção dele e ele achava que estava tudo bem. Não, está tudo ok comigo, eu não preciso de ajuda, está tudo certo. Até o ponto que ele desmaiou. E por que eu estou contando essa história para vocês? E por que tudo isso? Porque talvez, só talvez, você esteja em um estado de hipóxia espiritual. Pegou aí já? O estado de hipóxia espiritual é quando a gente entra em um estado sonolento, que a gente perde os sentidos espirituais, mas a gente não consegue se dar conta de que nós estamos mal. E é assim, surreal se a gente for ver a quantidade de pessoas que estão completamente destruídas espiritualmente, completamente distantes de um propósito do alto, mas não consegue se dar conta de que está nesse estado. Deus está lá de cima falando, olha, você está em hipóxia espiritual. E a pessoa está bem assim, não, Deus, que isso? Paz e amor, estamos juntos, eu estou bem. E não está. Então eu queria já, e vai doer, vou já te avisar que essa mensagem vai doer, e eu espero que realmente doa em você, como doeu em mim, do começo ao fim, mas eu preciso te avisar algo muito importante, que talvez você esteja nesse estado hoje, e Deus está lá de cima gritando para você assim, olha, volta para a base, porque você está em estado de hipóxia espiritual, você vai cair, você vai desabar, e vai chegar um momento que você não vai mais conseguir sustentar o estado que você está. E tem uma igreja na Bíblia que ela passou muito bem por isso, que é a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 17 e 18 vai dizer assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Então a gente tem aqui um relatório de uma igreja. Pensa aquela igreja que achava que estava benzona. Não, a gente é rico, a gente tem de tudo, está tudo ok com a gente. Só que na realidade o diagnóstico que Deus passa dessa igreja é completamente o contrário. Ele fala, olha, você está miserável, digno de compaixão, você está cego, você está nu, você precisa de ajuda porque você está pobre, você acha que está rico, mas está pobre. E agora a grande questão é, será que nós não estamos sendo uma igreja como a de Laodiceia? E eu não falo só uma igreja no sentido da nossa congregação, mas eu falo de uma questão de coração, algo pessoal. Será que você não está sendo a igreja de Laodiceia? Será que você não está vivendo nesse estado de hipóxia, que você está completamente dormente com seus sentidos espirituais, completamente distante do Senhor, e o Senhor está gritando com você, volta para a base, mas você não está conseguindo captar a mensagem porque você acha que está bem? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, porque é muito difícil a gente reconhecer isso. Como eu falei, esse é um estado que ele vem gradativamente. Aos poucos eu deixo de fazer um devocional, aos poucos eu deixo de orar, aos poucos eu deixo de buscar o Senhor, aos poucos eu vou deixando de fazer aquilo que tem que ser feito, até o ponto que eu estou completamente afastado do Senhor e não me dei conta disso. Até o ponto que eu estou completamente apagado espiritualmente e não me dei conta disso.
Então eu preciso que você entenda, e eu preciso que isso realmente doa agora no seu coração, que você pode estar em um estado de hipóxia. Você pode estar como a igreja de Laodiceia, achando que está bem espiritualmente com Deus, mas sendo que na realidade lá de cima o Senhor não está te aprovando. Talvez você ache que hoje você está super bem com Deus, mas lá do alto Deus está falando, você está miserável, está pobre, digno de compaixão, nu, cego e está precisando da minha ajuda e não está percebendo disso. Então eu preciso que nesse começo você faça uma pergunta muito sincera ao teu coração. Será que você não está vivendo isso? Sabe, não precisa responder para mim. Eu sei que às vezes é constrangedor a gente assumir quando a gente está falhando em alguma coisa. Eu sei que é constrangedor, também sou humano de carne e osso e sei o que é isso. Mas a gente precisa entender algo. A gente não pode se afastar do Senhor. A gente precisa buscar ajuda com Ele. A gente não pode querer bancar o homem de ferro e não, tem um peito de aço, pode vir, tá tudo certo comigo. Não, a gente tem que ser vulnerável na presença de Deus. Porque quanto mais vulneráveis nós somos na presença de Deus, mais Ele vai corrigir aquilo que precisa em nós. Mas quanto mais nós nos achamos os melhores, mais nós vamos viver um estado de hipóxia. Deixa eu te falar algo aqui muito sério. Não existe ninguém que é santo demais. Não existe ninguém que é bom demais. Não existe ninguém que é perfeito demais, que não precisa ser melhorado pelo Senhor todos os dias. Não existe esse ser humano. E se alguém fala que essa pessoa está vivendo uma fantasia, está vivendo uma mentira. Todos nós precisamos todos os dias ser melhorados pelo Senhor. Mas para isso a gente precisa reconhecer o nosso verdadeiro estado atual. A gente precisa reconhecer onde nós estamos para entender aonde o Senhor quer nos levar. E como eu falei, isso precisa doer e doer muito em nós. Um passo importante para poder ter uma mudança de vida, primeiro, é sentir a dor. É sentir a dor de estar longe de Deus. É sentir a dor de estar longe dos propósitos do Senhor. Isso é algo que tem que doer no seu coração acima de qualquer outra coisa. Só que quando a gente fala de dor, é engraçado porque a primeira reação que vem de imediato, isso é algo inato no homem e na mulher, é ter total aversão a isso. Eu não quero saber de dor, eu não quero saber não quero, eu quero a dor distante de mim. É muito ruim ter dor, é muito ruim sofrer, mas sendo que na realidade a dor é talvez uma das nossas maiores aliadas e a gente trata como se fosse um dos nossos maiores inimigos. Tem uma doença muito rara, eu não lembro o nome dela, mas é uma doença que te inibe de sentir dor. As pessoas que têm essa doença, ela tem a sua expectativa de vida reduzida quase pela metade. Sabe por quê? Porque a dor, ela não é algo ruim para o nosso corpo, mas ela é um alerta de que algo está errado. A dor, ela não vem simplesmente para nos causar sofrimento, mas ela vem para nos mostrar que algo está errado no nosso corpo. Então, as pessoas que têm essa doença e não conseguem sentir dor física, o que acontece? Tem um corte no braço, nem percebe. Sabe, andou ali, está na praia, foi andar nas pedras, cortou o pé, nem percebeu. Daqui a pouco o pé está completamente infeccionado. Perde o pé. E a gente perdeu o pé por coisinha boba assim também, porque não percebeu. Então, acontece outras coisas, está com a dor aqui do lado, não consegue sentir, quando finalmente tem um diagnóstico, porque outros sintomas apareceram, não dá tempo mais de tratar, e é por isso que quem tem resistência a sentir dor, normalmente tem a expectativa de vida tão baixa. E agora, trazendo para o âmbito espiritual, a gente não pode querer bancar aquelas pessoas que não sentem a dor espiritual. A gente, pelo contrário, precisa sentir. E quando nós sentimos uma dor espiritual dentro do nosso coração, quando dói dentro da nossa alma, é um alerta de Deus que algo na nossa vida está completamente fora do controle, está completamente errado. E a gente precisa reavaliar o que nós estamos fazendo. Nós precisamos reavaliar onde a nossa vida está para finalmente chegar onde Deus quer. Então deixa eu te falar algo, se doer tudo que eu vou falar para você hoje, eu expor para você talvez aquilo que você está vivendo que desagrada completamente ao Senhor, fique feliz porque está doendo, porque sentir a dor de estar distante de Deus é o primeiro passo que nós precisamos para uma reconciliação, porque se não dói esse afastamento do Senhor, então nós estamos completamente mortos, porque adivinha, quem que não sente dor nenhuma? Vamos lá, quem não sente dor nenhuma? Quem está morto. Você já viu um morto sentir dor? Nem zumbi. Então imagina, nem zumbi. Por mais que você esteja aí igual um zumbi, morto espiritualmente, mas caminhando ainda pela terra, você não sente mais dor espiritual porque você está morto espiritualmente. Precisa já de uma ressurreição. Mas se ainda dói no seu coração, está distante dos propósitos de Deus. Se dói no seu coração que antes você era um no Senhor, mas agora você é outro completamente, você está afastado. Se isso ainda dói em você, glória a Deus por isso, significa que você não morreu ainda.
Então agradeça por isso, mas é o Senhor te mostrando que tem algo errado na sua vida. E é por isso que quando nós, cristãos, cometemos um pecado, vem uma dor tão forte no nosso coração, pelo menos é o natural. Como eu falei, se não dói, se preocupe e peça para Deus ressuscitar o teu espírito. Mas é por isso que dói tanto dentro de nós quando acontece isso e a gente tem consciência de que falhamos, porque é o Senhor nos mostrando que aquilo está errado. Então não olhe para a dor como o seu inimigo, mas olhe para a dor como um aliado para te alertar que você está distante do Senhor. Se apegue a isso e entenda que o Senhor, Ele quer te trazer de volta para onde você nunca deveria ter saído. Isaías, ele vai falar assim: ai de mim, estou perdido. No versículo 5 do texto que nós lemos. E a gente tem um costume de ler a Bíblia e imaginar personagens de desenho animado. Sabe aquele Jesus do desenho animado? As passagens bíblicas que são ilustradas em desenhos animados em filmes são uma bênção, mas muitas vezes transparece algo muito real, muito fora da realidade, algo que não tem nada a ver com o que a gente vive. Porque mostra um Jesus que anda assim, ó. Amém, meu querido. Deus te abençoe, eu te abençoo. Deus te abençoe, eu te abençoo. A gente costuma ver histórias da Bíblia como Moisés lá com o seu cajado, ele levanta de maneira heróica e bate o cajado, e o mar se abre e aí toca aquela música. Tanana. E aí quando a gente vai ler a Bíblia, o que acontece? A gente acaba lendo a Bíblia e tendo essa imaginação em nossa cabeça. Aí a gente passa por um versículo como esse, que Isaías fala, então gritei, ai de mim que estou perdido. Aí a gente imagina Isaías lá no céu bem assim, ai de mim, Senhor, estou perdido. Coitado de mim, mas na verdade não é assim. A gente precisa entender que Isaías aqui, ele deu um grito. Eu não sei vocês, mas um grito não é, ai Senhor, ai de mim, não é, ai de mim Senhor, eu estou perdido, ai de mim. É uma dor, é um grito, é algo forte, não é algo simples. E Isaías, ele tem uma visão do céu e a primeira coisa que ele sente é dor, porque quem grita ai é o quê? Você já viu alguém que está feliz gritar, ai, não. É quem sente uma dor. Vê aí alguém que toma um choque. Eu já tomei um choque, quase morri. Deu um ai lá, bem alto. É quem sente dor. E eu fico olhando aqui para a história de Isaías, e eu vejo que ele sentiu uma dor profunda nesse momento. Ele já grita, ai de mim, eu estou perdido. Ele grita duas coisas muito simples, ai de mim, e eu estou perdido. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer a nossa dor. Ele reconheceu que estava doendo e ele reconheceu que ele estava perdido. Agora a grande questão é, Isaías era um descrente? Não. Nos capítulos anteriores, Isaías estava fazendo o quê? Isaías estava profetizando. Isaías estava fazendo a obra de Deus. Ele estava profetizando. Mas quando chega no capítulo 6, ele fala, ai de mim, eu estou perdido. E isso tem que ligar um sinal de alerta muito grande para nós. Não significa que só porque você está fazendo as coisas de Deus, e Deus talvez tenha te usado, significa que você está debaixo da vontade do Senhor. Não significa que só porque nós estamos fazendo algo aqui dentro da igreja, nós estamos agradando ao Senhor com isso. Não significa que só porque você sabe fazer tudo, que você está tendo o seu coração completamente exposto como o Senhor queria. Pelo contrário, é quando a gente está fazendo tudo, mas está distante de Deus, que a gente está num estado de hipócrisia, que a gente acha que está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. Tem algo que tem que ser uma prioridade no nosso coração. E eu vou te falar algo, a prioridade no nosso coração, a primeira, não é a igreja, não é o irmão que está do seu lado, não é a tua família. A prioridade número 1 do nosso coração é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. E se Ele não estiver ocupando esse lugar, nós estamos fazendo tudo errado. Então nossa prioridade é o Senhor, e se o nosso coração não está focado nisso, nós estamos perdidos. E aí a gente tem que fazer igual a Isaías, ai de mim Senhor, porque eu estou perdido. Isso tem que causar essa dor no nosso coração, isso tem que causar um estranhamento, mas não apenas isso, não é só apenas sentir essa dor e reconhecer essa dor, mas é olhar para a dor e falar, eu quero te encarar, vamos resolver isso aí. Porque tem dois tipos de pessoas, tem a pessoa que dói, e qual que é a primeira reação? Ai, coitado de mim, coitadinho, não vai gritar, ai de mim, eu estou perdido, vai gritar, coitado de mim, alguém pode me ajudar? E claro, é lógico que quando a gente não está bem, é bom receber ajuda. Mas a principal coisa de quando nós estamos sentindo dor, é nós reagirmos a isso. Eu não estou falando de uma dor física agora, mas eu estou falando da dor espiritual. Nós precisamos nos colocar de pé e decidir confrontar aquilo que está doendo.
E qual que é a primeira reação de Isaías depois de reconhecer a dor dele? Ele fala assim: pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A primeira reação de Isaías ao reconhecer a dor, a reconhecer que ele não estava vivendo aquilo que ele realmente deveria viver, é ele reconhecer e confessar os seus pecados diante do Senhor. Primeira coisa que ele faz: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em um povo de impuros lábios, ou de lábios impuros também. Então a primeira coisa que nós temos que fazer como uma reação é olhar nos olhos de Deus, no sentido claro aqui figurado, mas em oração, buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu farei contigo, eu fiz o propósito de fazer um devocional com o Senhor todos os dias, não estou fazendo, eu não estou orando como eu deveria, Senhor, ai de mim, porque eu estou pecando nisso, eu estou falhando nisso. Mas o nosso grande problema é a síndrome de Adão. É quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente não corresponde a uma expectativa do alto, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder de Deus, quando Deus, na verdade, quer que a gente venha se aproximar ainda mais dEle. Sabe, a gente precisa ter o nosso coração humilde, para realmente confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados. Eu sei que é muito comum, quando a gente comete um pecado, muitas pessoas sentirem vergonha de chegar até Deus, se sentir envergonhado de orar. Mas deixa eu te falar algo, isso é uma síndrome de Adão. Adão sentiu vergonha e se escondeu de Deus logo após pecar no Jardim do Éden. Mas nós fomos chamados para sermos filhos do arrependimento. Nós não fomos chamados para nos escondermos e nos afastarmos ainda mais de Deus, mas Deus abre a porta para a gente poder chegar perto dEle e falar: Senhor, eu falhei com você, eu falhei contigo, Senhor, me ajuda, eu quero melhorar. Eu sei que eu sou uma pessoa que está no momento impura, eu estou habitando em um povo também impuro, mas Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua ajuda, eu falhei nisso, eu errei nisso. A gente precisa tomar uma atitude. A gente, como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos nos posicionar como Deus espera de nós, mas nós não podemos nos omitir, nós não podemos bancar os coitadinhos, porque não existe coitadinho quando o assunto é pecado, existe culpado, não existe coitado. Você não vai poder chegar lá no céu e falar: Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo, porque veja bem, eu falhei nisso, mas é porque foi culpa de fulano. Não, a gente não vai ter desculpas no céu. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós precisamos assumir a nossa culpa e reconhecer isso diante do Senhor, porque a partir do momento que nós reconhecemos isso, o Senhor nos purifica. Sabe, Isaías chegou lá e reconheceu o seu pecado, mas logo em seguida vem um anjo, pega um atenaz, chega na boca dele e purifica os seus lábios. E eu preciso falar algo: hoje tem um atenaz nas mãos de Deus, pronto para purificar o nosso coração, que se chama Jesus. Ele se sacrificou por mim e por você, para que a gente venha ter o nosso coração purificado. Mas para isso nós precisamos tomar uma posição de confessar as nossas falhas, confessar o nosso pecado e reconhecer a nossa dor e dizer: ai de mim, Senhor, porque eu sou perdido, eu estou impuro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, porque eu estou sozinho e não consigo fazer nada, então eu preciso da tua ajuda. A gente não pode fazer como quem? Mais uma vez, não da Barbie. Eu vi que vocês estão muito sérios, né? Querem que eu diminua o ritmo? Não vou. Viu? Foi só para quebrar o clima. Gente, a gente não pode ser como quem? Deus lá de cima: ei, volta para a base. E a gente: não, tá tudo bem. Eu estou bem, Deus. Não, você não está vendo tudo que eu estou fazendo? A Bíblia nos fala que vai chegar um dia em que baterão na porta e falarão: Senhor, em seu nome eu não expulsei demônios, em seu nome eu não curei enfermos, em seu nome eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Senhor, em seu nome eu não servi na integração, não servi no multimídia. Senhor, em seu nome eu não fui para a igreja todo sábado, todo domingo. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Gente, nossa prioridade tem que ser o nosso relacionamento com Deus. A nossa prioridade tem que ser aqui, ó, você e Deus. Sabe, não é o ministério. Claro que é importantíssimo a gente fazer a obra do Senhor. Claro que é importantíssimo a gente servir na casa de Deus. Claro que é importantíssimo a gente amar e servir a nossa família. Mas a prioridade número 1 é o Senhor. E se isso estiver errado, todo o restante está ruim. O piloto pode até estar lá em cima, achando que está tudo bem, mas a sua mente ali, ó, já está completamente perdida. A sua visão já não está conseguindo enxergar mais direito. O seu tato não consegue mais sentir as coisas como deveria. O seu ouvido não escuta aquilo que deveria ouvir. E aí chega um momento que ele apaga e o avião cai e desmorona tudo. E quantas pessoas não estão vivendo nesse exato momento, esse estado? Os seus olhos espirituais parecem estar embaçados, não enxergam mais nada. Está pior do que eu que sou... Nossa, eu esqueci o nome do que eu sou.
Míope, obrigado. Não é só míope não, tem mais coisa aí nessa visão maravilhosa. Está pior do que eu que sou míope. Está enxergando tudo mais embaçado do que eu. Tem gente que já está completamente cega. Tem gente que já não consegue mais sentir nada que é espiritual. Parece estar completamente apático. Está aqui a presença de Deus passando, se manifestando em nosso meio. Ficou legal? Foi só para quebrar o clima também. A presença de Deus está passando aqui no nosso meio e a gente está assim, ó. Eu acho que eu vou querer uma pizza depois do culto. Perdeu a sensibilidade, não consegue mais sentir. Vixe, eu já ouvi uns fala a Deus ali, estão trocando mensagem para ir na pizzaria. Deixa eu até ver aqui. Ih, 0 convite. Que decepção. Valeu aí pela consideração, gente. Brincadeira. Tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que os seus ouvidos estão completamente surdos para o que Deus está falando. O Senhor, inclusive, está falando agora, e agora mesmo tem pessoas que não estão dispostas a ouvir, porque estão em estado de hipócrisia e acham que está tudo bem. Ah, não, isso não é para mim. Irmão, isso é para você. Se você estava com dúvida, isso é para você, isso é para quem está servindo lá em cima, isso é para quem está lá fora e não está aqui no culto, isso aqui é para mim também que estou falando com vocês. Nós precisamos reconhecer que nós não estamos vivendo a plenitude do que Deus quer para nós, e eu me incluo nisso junto com todo mundo aqui. Sabe, não é algo que o Eric está vivendo e a gente não. Não, todos nós estamos vivendo talvez um estado de hipócrisia espiritual. Talvez com suas gravidades, cada um na sua gravidade, mas todos nós estamos passando por isso, porque nós estamos completamente distantes do que nós deveríamos ser como igreja. Já vamos falar mais sobre isso então. Já que eu pulei essa parte, vamos direto para lá. Isaías 6, 2-4. Vai falar assim: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A gente precisa entender algo agora muito claro. Até agora eu falei para vocês que iria doer. Mas sabe quando a gente tem aquela feridinha, e aí vai até o pai, a mãe: olha, me machuquei. E aí ele vem na minha época era o metiolate. Pensa o terror de qualquer criança, era um metiolate. O negócio ardia, assim, num nível que eu preferia queimar minha mão do que passar aquilo. Hoje é só um alquinho, então é mais de leve. Mas sabe quando a mãe chega e passa assim, esfrega ainda a ferida para poder limpar, porque caiu, sujou e vai esfregando, parece que aquilo vai doendo muito. E é isso que eu espero que você sinta nesse momento. Eu espero que você sinta que essas palavras agora venham esfregar a ferida que já está no seu coração a ponto de doer. Mas entenda algo: quando começar a doer mais, é porque o Senhor começou a purificar. O Senhor começou a limpar. E foi isso que aconteceu com Isaías. Ele chegou no momento lá no céu, nessa visão, e ele contemplou os serafins. Eu quero que você imagine o que é os serafins. A tradução direta da palavra serafins do original vai trazer uma tradução como seres ardentes ou seres incandescentes. Então eu quero que você imagine aí um ser ardente lá em cima, ou seja, alguém que está em chamas, pegando fogo, com 6 asas, gigantesco, aquela coisa maravilhosa, muito linda, e com 2 asas cobrindo o seu rosto, com 2 cobrindo os pés e com 2 voando. Eu fico imaginando quão lindo não deve ser uma cena dessa. Deve ser algo assim maravilhoso para você ter uma visão. E sem brincadeira, deve ser algo que deve causar um temor, um medo assim, né? Porque, meu Deus, que criatura é essa? Mas ao mesmo tempo que você olha com admiração. É quase como encarar um leão. Pensei, coisa linda. Enquanto está ali na jaula, a gente olhando de longe, que coisa linda. Aí vai para a savana: meu Deus, é lindo, mas eu estou morrendo de medo. Não venha para cima de mim. É algo parecido. Então imagina aí ver uma criatura tão esplêndida, tão linda quanto um serafim. E quando ele tem essa visão dos serafins, eles veem os serafins proclamando um ao outro apenas algumas palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que me chama mais atenção aqui não é o que eles proclamam em si, não é como eles são em si, mas é o que a adoração deles faz. A adoração fala que foi tão extravagante essa adoração deles, esse clamor deles foram tão extravagantes que as batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Eu quero que você imagine a cena comigo. Foi uma adoração tão pura, uma adoração tão sincera, uma adoração tão poderosa que o céu tremeu com a sua adoração. Conseguiu perceber isso aí agora? Quero que você imagine essa cena. O céu tremendo com a adoração dos serafins.
Não só isso, mas aquele templo se encheu com a glória do Senhor. E que adoração tão profunda, que adoração tão sincera é essa? E foi essa a visão que Isaías teve. Isaías contemplou a adoração como é no céu. E imediatamente quando ele contempla, ele grita: ai de mim, porque eu estou perdido. Quando a gente olha a cultura que é do céu, a gente tem que se sentir como Isaías, distante daquilo que nós deveríamos viver na presença de Deus. Se sentir como um homem e uma mulher de lábios impuros, habitando em um povo de impuros lábios. Porque eu não sei vocês, a gente teve um momento de adoração aqui. Foi bom? Gente, a Letícia não vai querer subir aqui de volta. Vou perguntar de novo. Foi bom? Não. Não foi bom. Não foi bom, e não por causa da Letícia. Mas porque a gente não deu o nosso melhor. Eu não vi nenhuma porta tremer. Eu não vi esse templo se encher de fumaça. E se a gente não está conseguindo fazer esse ambiente tremer com a nossa adoração, e entenda aqui que fumaça representa muito a glória de Deus manifesta. Se a gente está adorando aqui, a gente não consegue atrair a glória de Deus e fazer esse lugar estremecer, a gente acha que a nossa adoração está fazendo o céu estremecer. A gente precisa ser sincero nessas horas. A gente precisa olhar para a adoração desses anjos, dos serafins, e entender que, claro, nem sempre fazer comparações são boas, mas nesse caso é necessário. Nós precisamos comparar a nossa adoração com o padrão do céu, porque o nosso padrão não é o da terra, mas é o do céu. A nossa comparação não pode ser, a nossa adoração está sendo melhor do que outra igreja. Não, a nossa comparação é com o céu. E se a gente for comparar só com esse texto que eu li, a gente está muito distante de ter uma adoração verdadeiramente boa. Está muito distante. E isso tem que ser algo que nos preocupa a ponto de doer cruelmente no nosso coração. A ponto da gente pensar e falar, cara, onde eu estou errando que eu não estou conseguindo oferecer uma adoração como as dos serafins? Uma adoração que faz estremecer santa felicidade, uma adoração que faz estremecer o meu coração, uma adoração que chama a glória do Senhor para onde eu estou. Sabe, isso me doeu demais quando eu li e quando eu tive essa compreensão nesse texto. Porque eu percebi que eu estou muito longe disso aqui. Eu estou completamente distante disso aqui. E eu estou sendo o primeiro a falar aqui na frente, estou distante. Quando eu olho para a adoração desses serafins, eu penso, eu não sei adorar. Eu não estou sabendo adorar a Deus como Ele merece. Eu espero que isso cause a mesma dor no seu coração agora. Que nós não estamos adorando o Senhor como Ele realmente merece. Não são palavras fora do comum que os anjos falaram. Foi santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Às vezes a gente acha que a nossa adoração são as palavras que a gente diz. E aí a gente tem um momento espontâneo, muito top, que a Lê fez aqui de adoração. E a gente acha que a nossa adoração é o que a gente está falando. A gente acha que a nossa adoração é só falar santo, 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 santo. Não. A nossa adoração tem que ser algo interno. Algo que brota dentro do nosso coração. E o que sai pela nossa boca é só uma consequência daquilo que está dentro do nosso coração. É um rio que começa a fluir dentro de nós e sai pela nossa boca. E não o contrário, não é aquilo que a gente fala que vai para o coração, mas é aquilo que está no nosso coração, que sai pela nossa boca, que toca o coração de Deus. O que me chama a atenção nesses serafins não são as palavras, mas é a intensidade, o coração que ele tinha. Eles deram o máximo que ele tinha ali, eles fizeram com sinceridade e nós precisamos ser assim. Nós precisamos adorar o Senhor com toda a nossa intensidade, com toda a nossa sinceridade, entender que o nosso padrão é o céu. Nós fomos chamados para contemplar o céu e viver a cultura do reino aqui na terra. A gente não pode achar que essa adoração intensa, essa adoração sincera, essa adoração poderosa é para quando a gente estiver com Jesus lá no final de tudo. Não, o Senhor nos chamou para viver o céu aqui na terra. Mas será que a gente está vivendo o céu aqui na terra? Porque quando eu me deparo com um versículo desse, eu fico extremamente constrangido, porque eu vejo que eu estou completamente distante. E eu ficaria surpreso, mas não admirado, se talvez algumas pessoas pensassem aqui, não, mas eu estou vivendo essa adoração, irmão, não está. Não está. Porque se estivesse, eu garanto que uma pessoa vivendo uma adoração intensa dessa é o suficiente para esse lugar estremecer, para esse bairro estremecer completamente. Nós precisamos olhar para a cultura do céu e ficar constrangido em querer viver isso. De todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, nós precisamos viver isso. Porque quando nós contemplamos a adoração do céu, deixa eu te falar algo, ela transforma quem nós somos. Ela nos transforma.
E uma adoração que não causa uma transformação não é adoração. Uma adoração que não causa nada, são só palavras vazias, são só gestos vazios. Não adianta nada a gente levantar a mão, a gente falar várias coisas, a gente cantar vários louvores, se não está sendo de coração e se não está gerando transformação em nossas vidas. Porque a verdadeira adoração causa transformação. Isaías, ele não chegou a adorar naquele momento, ele só contemplou uma verdadeira adoração e ele foi transformado naquele momento. Nós seremos uma igreja relevante para a nossa comunidade quando os nossos corações estiverem em adoração sincera ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando as pessoas verem a adoração que há dentro do nosso coração, aquilo que é a nossa alma gritando e clamando, elas irão ser transformadas através da nossa adoração. A gente acha que são as nossas palavras que vão convencer. A gente acha que é aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos, mas não é. Tudo que nós precisamos ter é um coração sincero diante do Senhor, é tudo que Ele quer de nós. Mas a gente não tem vivido isso. A gente foi chamado para viver o céu na terra. A gente foi chamado para ser transformados, mas para isso a gente precisa contemplar a glória de Deus. Se vocês puderem trazer um lencinho para mim, eu vou agradecer. Olha o que acontece aqui. Isaías, ele contempla os anjos adorando. É top. Mas ele contempla também o trono de Deus. Ele contempla a glória do Senhor. Ele contempla aquilo que está lá no alto. Ele contempla o Senhor em sua majestade. E quando ele contempla a Deus, ele é transformado. Obrigado, Ju. Ele contempla o Senhor. 2 Coríntios 3,18 vai falar assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Quando nós, com a nossa face descobertas, ou seja, sem máscara, sem querer colocar nada na frente, sem querer mascarar o que a gente está vivendo, mas com sinceridade, nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados cada vez mais de glória em glória à imagem de Deus. Então a gente precisa, nesse momento, entender algo muito importante. Se a gente quer viver o extraordinário com o Senhor, nós precisamos contemplar a glória de Deus. Nós precisamos contemplar adorações sinceras do nosso coração, porque a partir desse momento nós seremos transformados à imagem de Deus e nós passaremos a viver o extraordinário na terra. Estamos hoje sendo chacoalhados por Deus. Eu quero que você entenda isso. Você está sendo chacoalhado por Deus hoje. Ah, mas eu nem sou cristão. Não tem problema. Você está sendo chacoalhado pelo Senhor hoje também. Está sendo convidado pelo Senhor a viver esse extraordinário. E Deus, Ele nos revelou que talvez a gente esteja vivendo em um estado de hipócrisia, achando que está tudo bem, quando na verdade nossa vida está indo tudo mal. É provavelmente que isso veio doer em alguns corações, assim como dói no meu coração. É bem provável que você tenha sentido um sentimento de inconformidade com isso, está inconformado com essa situação, está inconformado em como você está inconformado em como nós como igreja estamos nos posicionando. Mas a verdade é que tudo isso não é à toa. Essa dor não é à toa. Esse inconformismo não é à toa. O Senhor está te chacoalhando não é à toa, porque Ele quer puxar de você um arrependimento sincero. O Senhor quer puxar de você uma mudança de vida hoje. O Senhor quer mudar de você uma total e completa mudança de vida, como é o tema do nosso retiro, uma completa metanoia hoje, mudança de mente. O Senhor quer mudar e transformar a sua mente hoje, para que você possa responder a mesma pergunta de Isaías. A banda pode preparar para subir. Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora eu quero te perguntar uma coisa: qual que é o tema dessa série de mensagens? Mensagens. Chamados para o extraordinário. A gente precisa entender que durante toda essa série, o Senhor vai estar nos chamando para apenas uma coisa: viver o extraordinário de Deus. Vamos esperar eles fecharem a porta. Que aí vocês voltam a atenção toda para cá. Não perca o foco. Nós estamos sendo chamados para viver o extraordinário do Senhor.
E a partir desse momento que nós estamos sendo chamados para viver o extraordinário do Senhor, nós precisamos entender que para podermos responder isso, nós precisamos passar por todos esses processos. Não existe uma pessoa que não tem uma adoração sincera que pode responder o eis-me aqui para o Senhor. Sabe por quê? Porque em estado de hipócrisia a gente não consegue escutar direito. A gente não consegue escutar o que Deus está nos chamando para fazer. A gente não consegue escutar o que Deus está nos chamando para viver. E eu preciso te alertar isso hoje e falar para você que o Senhor está te chamando para viver o extraordinário dEle, para você viver algo novo na tua vida, mas para isso você precisa passar por todas as etapas, para então responder assim como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para que você possa responder o chamado para viver o extraordinário de Deus, você precisa passar por esse processo. Josué 3,5 fala assim, Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Eu quero falar para vocês agora, vivam a cultura do céu aqui na terra. Santifiquem-se, adore com tudo que você tem. Entregue-se completamente ao Senhor hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes maravilhas em nosso meio. Isso é uma convicção que eu não tenho a menor dúvida no meu coração. Estou falando aqui para vocês e profetizando para vocês. Amanhã nós vamos viver maravilhas aqui, como juventude e como igreja. Porque hoje nós estamos nos preparando para o que vem no futuro. E se você for parar para observar, a gente teve algumas séries de mensagens já esse ano. A primeira foi na presença. É um convite para você buscar a face do Senhor. A segunda, que lembra, marcas de maturidade. Foi para te desenvolver, para você poder entender isso que eu estou te falando e compreender que o Senhor tem te chacoalhado hoje e te chamado a atenção. Talvez você não tivesse a maturidade para ouvir isso e entender o que Deus está falando. Mas o Senhor trabalhou isso em você e agora o Senhor está te chacoalhando para você viver algo novo. Isaías era um cara que, até esse versículo, ele sabia profetizar muito assim, ai de vós, ai de vocês. Eu conheço uma galera que é muito assim, sabe aquele que, ai, coitado daquele, aquele lá é a tribo, ai, aquele ali é problema, aquele lá é bucha, aquele ali é complicado. Acho que bucha é algo bem baiano, né? Vocês entenderam? Achei que eu tinha sido muito baiano agora. Então a gente tem, às vezes, muito esse espírito de Isaías até o capítulo 5. Ai de você, ai daquele, a gente aponta muitos dedos, a gente julga muitos dedos, mas quando nós contemplamos a glória do Senhor, entendemos a verdadeira adoração, o nosso ai muda. Não é ai do José, não é ai da Duda, não é ai do WS, mas é ai de mim que estou perdido. Muda o foco. Quando a gente está em Jesus, a gente entende que somos nós que carecemos de misericórdia. A gente deixa de ser a igreja de Laodiceia. Foco aqui, gente. O pessoal do louvor aqui está passando, mas esquece. Foco aqui. A gente acaba sendo a igreja de Laodiceia. Não, eu sou rico, eu sou bom, eu sou autossuficiente. Não, eu sou o melhor, eu oro e acontece, eu falo e tudo estremece, eu sou aquilo outro. Em mim não há falha. Mas o outro, cara, aquela pessoa ali é complicada, né? Aquela pessoa ali é difícil, aquela pessoa ali é problemática. A gente tem a síndrome de Laodiceia. Nós estamos ricos, temos tudo, não precisamos de nada. Mas eu preciso te falar hoje que o Senhor está olhando do alto para o nosso coração e falando, miserável, digno de compaixão, você está pobre, cego e nu e está precisando de mim, não percebeu disso ainda. Eu quero te convidar a olhar para dentro do seu coração agora, com toda sinceridade, e fazer uma pergunta para você. Você está vivendo a cultura do céu? A cultura do céu é temor ao Senhor, adoração e santidade. São 3 coisas inegociáveis na nossa vida: temor, adoração e santidade. E a pergunta é muito simples: você realmente está vivendo a cultura dos céus aqui na terra? Será que o temor ao Senhor que você tem te colocado em um estado de reverência diante de Deus, entendendo que Ele é tudo que importa na sua vida? Ou será que você tem priorizado outras coisas? A adoração, será que a tua adoração está sendo tão espetacular, uma adoração tão profunda, tão sincera, a ponto de estremecer o lugar onde você está, a ponto de estremecer o seu coração? Será que você tem vivido uma vida de santidade, assim como é no céu? No céu não há espaço para pecado, no céu não tem espaço para essas coisas, no céu só tem espaço para a santidade, porque o céu revela quem Deus é. E quando nós somos convidados a viver a cultura do céu aqui na terra, nós somos convidados a refletir e revelar quem Deus é aqui na terra.
Você está vivendo isso? Será que o teu coração não está em um estado de completa hipóxia? Será que você não está sendo a igreja de Laodiceia hoje? Como eu falei, eu espero que isso esteja doendo e te incomodando muito. Que seja completamente desconfortável de ouvir. Eu não vim hoje aqui trazer uma palavra fácil de engolir. Não é algo simples de digerir dentro de nós. Mas é algo que, quando a gente se coloca à disposição de fazer isso, transforma completamente a nossa vida. A partir do momento que Isaías viveu tudo isso, e ele responde o chamado do Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se torna aquele que seria o profeta messiânico, o cara que mais profetizou sobre Jesus. Aquele que trazia as más notícias, passam agora a trazer a boa notícia, que é Jesus. Sabe, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer olhar para a gente e ver a cultura do céu estabelecida sobre essa igreja e sobre seu coração. Ele quer que a gente venha ser uma igreja que a nossa adoração enche esse lugar com a glória de Deus e estremeça as paredes dessa igreja, com a sinceridade no nosso coração. É muito bonitinho no domingo, quando as crianças estão animadas, que elas começam a correr e pular lá em cima. O projetor aqui fica assim, ó. Parece até que todo mundo tem astigmatismo, vê tudo tremendo. Eu espero chegar um dia que a nossa adoração seja tão sincera que esse ambiente inteiro estremeça com a nossa voz, estremeça com a nossa adoração. Mas não apenas isso, mas que a gente possa ver santa felicidade estremecer, porque a glória de Deus está aqui, porque a nossa adoração tem tocado os céus. Eu espero chegar um dia que a gente consiga fazer Curitiba estremecer, porque a nossa adoração tem alcançado a nossa cidade e feito estremecer esse lugar. Que a glória de Deus seja revelada aqui, a ponto de Curitiba estremecer e se tornar pequena, e por que não as nações? Se a igreja soubesse o poder que tem em mãos, se a igreja soubesse o poder que nos foi dado, a gente já teria transformado o mundo. Mas a verdade é que a gente não está disposto a viver a cultura dos céus aqui na terra. Por isso que a gente não consegue impactar vidas lá fora, porque nós não estamos sendo cristãos verdadeiros e sinceros, e queremos bancar os bonzões. Mas Deus tem nos chamado para uma verdadeira adoração. É um verdadeiro encontro com Deus, é um verdadeiro voltar à origem, é um verdadeiro ter uma adoração sincera. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se a gente não tem em nosso coração o desejo de adorar o Senhor, como a gente vai mudar o mundo? Como a gente vai levar uma palavra que transforma, que muda tudo, se no nosso coração a gente não está tendo esse desejo? Eu quero que você entenda muito hoje o que o Senhor está falando com você. Feche seus olhos. Existe um chamado sendo proclamado hoje no céu. Sai do teu estado de hipóxia. Você não foi chamado para continuar andando mal. Não. Você foi chamado para viver o extraordinário. É o chamado que o Senhor tem feito hoje para os nossos corações. É para a gente viver o extraordinário. O extraordinário na nossa adoração, o extraordinário na nossa família, o extraordinário na nossa igreja, na nossa comunidade. Mas para isso a gente precisa se prostrar em adoração sincera. Existe um clamor sendo declarado hoje no céu. Quero te convidar a fechar seus olhos e ficar em pé. Eu não quero que você fale nada em oração agora. Eu não quero que você diga nada para o Senhor. Eu quero apenas que você faça assim como Isaías, que contemple como que está sendo no céu agora. Eles estão declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero que você comece a imaginar como que está sendo essa adoração no céu agora. Comece a imaginar como que os anjos estão reagindo nesse momento, como tem sido a adoração. Comece a olhar e deixe que isso venha constranger o teu coração a viver isso que eles estão vivendo.